E agora, qual é o próximo? Então temos os Gêmeos e o Sagitário, ok? O Sagitário foi aquele que perguntou há bocado, não é? Então, os Gêmeos é aquele que tem uma grande capacidade de comunicação. Aliás, os dois têm uma grande capacidade mental, mas os Gêmeos eu chamo-lhe o aluno e o Sagitário eu chamo-lhe o professor. Desculpa, Ana, interromper. E no caso, pode rapidinho falar sobre ascendente, quem é ascendente, de que forma vem isso? Por exemplo, eu sou ascendente em Gêmeos. Ok, então eu explico rápido. Espera aí, só um parênteses aqui para explicar rápido. O signo é o sítio onde o Sol está no momento do nosso nascimento. Então, o signo significa quem nós somos por dentro, ou seja, a nossa verdadeira identidade, que está lá dentro. Só algumas pessoas é que veem, nem toda a gente consegue ver porque é no nosso interior, ok? O ascendente era o sítio onde o Sol estava a nascer no momento do nosso nascimento. Imagina, alguém que nasceu à meia-noite, o Sol não estava a nascer, não é? Mas alguns no mundo o Sol estava a nascer. Sim. Então é nesse sítio onde o Sol estava a nascer e a constelação onde que está a passar no momento do nascimento do Sol, que significa o nosso ascendente. Então o que é o ascendente? É a capa que nós colocamos para mostrar ao mundo, somos nós por fora. Ou seja, o que é que eu mostro ao mundo? Então, por exemplo, se tu tens um ascendente de Gêmeos, a capa que tu colocas para mostrar ao mundo é uma capa de comunicação, porque os Gêmeos têm uma grande capacidade de comunicar, de pensar, de transmitir informação. Então ele recolhe daqui, ele leva para ali, e recolhe de outro sítio, leva para outro sítio, e está sempre assim nas trocas da informação. E isto é maravilhoso, mas o que é que falta muitas vezes aos Gêmeos? É foco, porque ele também se perde, não é? Ai, gosto disto, ai, gosto daquilo, ai, quero assim, ai, quero assado, ai, devo ir por aqui ou devo ir para lá, ai, faço assim ou faço assado. Então fica ali naquela coisa do quero muita coisa, mas não consigo fazer tudo, ok? Sim. Então, é tipo o aluno na escola primária, não é? E já está a virar para o professor, então, já podemos ir para o recreio? E o professor, não, ainda tens de fazer os trabalhos de casa de português. E ele faz os trabalhos de casa de português, já podemos ir para o recreio? Não, ainda tens de fazer os trabalhos de casa de matemática. Mas já podemos ir para o recreio? Está sempre, e distrai-se com muita facilidade, olha lá para fora, vê os colegas a brincar, né? Vê os passarinhos a passar e já não está a prestar atenção àquilo que o professor está a dizer, ok? Então ele precisa de foco. O professor está lá para ensinar o aluno a estar mais focado, ok? Mas o contrário também é válido. O Sagitário é o professor, é aquele que tem muita sabedoria. Já nasce com essa sabedoria. E por causa dessa sabedoria toda que ele tem, ele vê mais amplo. Por isso é que se diz que os Sagitários são pessoas muito positivas. Estão sempre com boas ideias e boa disposição, porque eles olham para as coisas e eles não veem problemas, eles veem soluções para os problemas. Porque eles têm uma visão muito ampla, têm muita sabedoria. Já nascem mesmo assim. Agora, qual é o lado negativo do Sagitário? É que como eles sabem muito, eles acham que sabem tudo. E depois eu é que sei, não é? E são muito chatos, porque estão sempre a bater na mesma tecla. Porque é assim, porque é assim, porque eu é que sei, porque assim é que está certo e porque assim é que está certo e tu não sabes, não é? Então as pessoas, às vezes, quem vê de fora, pode achar os Sagitários muito chatos. Mas os Sagitários, o que eles acham é que os outros não conseguem compreendê-los. Porque é que eles têm na vida deles? Alunos, não é? E os alunos conseguem perceber o mesmo que o professor sabe? Não, não é? Os alunos têm que aprender com o professor. Então, o Sagitário tem que ter paciência para ensinar, para transmitir informação aos outros. Então, o que é que ele precisa fazer? Precisa pegar em toda a sua sabedoria, espremer, até sair só o sumo da laranja e dar só o copo de laranja ao aluno, ok? Só um bocadinho, simplificar, um bocadinho de cada vez. Se ele der um bocadinho às pessoas, devagarinho, aos pouquinhos, com muita paciência, porque elas não vão conseguir perceber tudo que as pessoas querem, como diz aquele ditado, grão a grão enche a galinha ao papo, não é? Se for um grãozinho de cada vez, as pessoas vão começando a aprender, devagarinho, e alguns eles vão conseguir perceber aquilo que a gente queria dizer, mas ainda vai demorar um bocado até lá chegar. Eu costumo dizer que o Sagitário é o professor da escola primária, ou seja, é aquele que nós nunca nos lembramos que existiu, mas se não estivesse lá, se não nos tivesse dado umas boas bases, nós nunca teríamos sido bons alunos ou bons profissionais. Por isso, é aquele que fica às vezes um bocado a passar despercebido, mas que é extremamente importante e tem que assumir esta visão, a visão de simplicidade. Até porque ele não está só a dar, quando ele tem esta oportunidade de rever toda a sua matéria para espremer e para tirar-lhe o sumo da laranja, ele vai pegar naquilo que ele já sabia, mas vai ver outras perspectivas que ele nunca tinha visto antes. Então vai ficar ainda mais rico, ainda mais com mais sabedoria do que aquilo que tinha antes. Portanto, também aprende quando ele simplifica, quando ele vem digamos que assim, tipo, ao nível do aluno, ok? Olha, há uma piada muito engraçada também sobre o Sagitário,
que é um professor que está na escola primária a ensinar os seus alunos a fazer contas. E ele diz assim: o algoritmo número 1, somado ao algoritmo número 2, equivale ao algoritmo número 3. Perceberam? E os alunos todos. Eu vou repetir. O algoritmo número 1, somado ao algoritmo número 2, equivale ao algoritmo número 3. Perceberam? E toda a gente. E de repente sai assim um aluno lá atrás e diz assim: 1 mais 2 igual a 3. Okay? Então é simplificar, okay? Fica mais fácil assim desta forma, ok? Não sei se tens alguma pergunta em relação a esta questão do Sagitário. Pois aqui, eu acho que eu não li essa ainda antes. A Maria está dizendo, a tia Maria de Portugal, minha querida, eu agradeço a Ana e a Ivoninha fazerem lives juntas. Foi através de uma live vossa que eu conheci a Ivoninha, que a divindade vos abençoe. E aí a Vera, ela faz assim: Maria, já somos duas. No meu caso foi ao contrário. Da live de início de 2020, que eu conheci a Ana e mais tarde me tornei aluna dela. Ou seja, a Maria me conheceu através de você e se tornou minha aluna. E a Vera te conheceu através de mim, da live que fizemos juntos, e se tornou tua aluna. Olha que maravilha, Ana. Realmente, aqui é as trocas. Lá está o teu gêmeos aqui na movimentação, não é? E aqui também a Dória dizendo, quem chegou agora, assista de novo. Excelente, excelente mesmo, gente. E aqui também as pessoas deixaram mês de janeiro ou de julho, outros meses, mas, gente, a Ana vai cobrir tudo, assim que fiquem tranquilos e vão aí comentando, então, vendo, temos alguém aqui de Sagitário? Ana, meu neto é Sagitário. E ele é inteligentíssimo mesmo, tem assim uma inteligência, ele tem 4 aninhos apenas, mas ele conversa com você como um adulto, ele não é criança, ele conversa como adulto. E também, geralmente as crianças falam errado, né? O inglês dele é perfeito, ele fala as palavras inteiras, sem aquela coisa de criança birrenta, de criança que, que eu não tenho paciência com criança assim, menos mal, que meus netos não são assim. E aí ele corrige meu inglês. Pois claro, eu fui aprender inglês já depois dos 30, né? E então, tem palavras que eu falo errado. E aí ele fala assim, vovó, não é assim, é assim. E me fala tudo em inglês, que o português dele ainda está pouco, o português ainda não está bem, né? Mas o inglês é perfeito. E também me corrige no sentido, um dia eu disse diapers ao invés de wipes. Então, wipes, as toalhinhas que limpam o bebê, e diapers, o que eles usam de fralda, né? E aí eu disse wipes para diapers e ele me corrigiu, ele disse, vovó, não é wipes, é diapers. Ou seja, e me corrige na pronúncia e me corrige nas coisas que... Assim que, Ana, eu fico de boca aberta, assim, eu apaixonadérrima, né, pelos meus netos, sou assim, vó coruja de todo sentido, mas você também descreveu aqui, olha ele com toda essa inteligência mesmo, encantador. Também a Irene está dizendo, parabéns meninas, live maravilhosa, grande abraço do Rio de Janeiro, desde o Rio de Janeiro. A Zildinha do Tarô dizendo, minha net caiu, voltou agora. Pois muito bem, Zildinha, o importante é voltar sempre. E ela já passou o meu de câncer. Não, ainda não. A Ana não falou de câncer. Vou agora. Agora, chegou na hora. Tá vendo que tudo acontece por alguma razão, nada... tudo tem que agradecer e não reclamar, porque, chegou na hora. Pois, Ana, com você. É isso. Então, é assim, nós temos o câncer de um lado, o caranguejo, como se diz em Portugal, e o capricórnio do outro lado. Então, eu chamo o câncer a mãezinha e chamo o capricórnio o pai. Okay? Então, o câncer é sensibilidade, são aquelas pessoas que são muito sensíveis e conseguem sentir aquilo que as outras pessoas sentem. Principalmente quem está próximo delas, porque elas conseguem mesmo sentir o que é que se está a passar com as outras pessoas. É tipo como a mãe que consegue sentir o que é que o bebê precisa, se ele tem fome, se ele tem sede, né? Se ele tem frio, ela consegue sentir, então essas pessoas sentem. Então é muito engraçado, olha, eu vou contar um exemplo para vocês perceberem como é tão forte esta energia. Eu sou ascendente de câncer, eu tenho esta sensibilidade, e uma vez estava com um amigo
que estava a experimentar uma coisa que chama-se jejum intermitente, que é ficar 16 horas sem comer, né? Então, ele veio ter comigo quando já estava mesmo quase a terminar as 16 horas, ou seja, ele estava cheio de fome, mesmo cheio de fome. E no momento em que ele chegou à minha beira, eu senti assim qualquer coisa estranha, mas pronto, não comentei. Mas quando ele me disse assim, olha, eu tenho mesmo que parar para comer porque eu estou cheio de fome, quando ele disse aquilo, eu senti a fraqueza dele. É como se eu tivesse com a fraqueza que ele estava. E eu disse-lhe, olha, tenho aqui umas bolachas, pega lá, podes comer. Okay? E dei-lhe ele comer. E pronto, entretanto depois fomos mesmo comer. Mas foi mesmo interessante, porque realmente é isto que acontece com os cânceres. Eles têm uma sensibilidade muito grande para aquilo que as outras pessoas sentem. Só que eles às vezes até sentem antes mesmo da pessoa sentir. Estão a ver os adolescentes que vão a sair de casa e as mães vão atrás deles. Ai, já tomaste pequeno almoço? Leva-se para a escola, olha que está frio. Não. E o que é que eles fazem? Ai, que chata, mãe, que tu és mesmo chata. Bum, sai pela porta fora e não querem lá saber do pequeno almoço e do cascola, etc. Então, é isto que acontece aos cânceres. Eles são muito sensíveis, eles sentem o que as pessoas sentem, eles querem dar às pessoas aquilo que elas precisam, só que eles dão antes das pessoas perceberem que precisam. Então, o que acontece? As pessoas não dão valor. Então, exploram e não acabam por não valorizar nada. Então, muitas vezes os cânceres cuidam de toda a gente, mas ninguém cuida deles. E quando eles ficam doentes e precisam de ajuda ou simplesmente têm que levar as compras do supermercado, qualquer coisa, ninguém os ajuda. Porquê? Porque toda a gente acha que eles são grandes, que eles são a mãe não precisa de ajuda. A mãe é grande, os outros é que são pequeninos. Eu digo muitas vezes aos cânceres que se vocês não tratassem as pessoas como se elas fossem criancinhas de 3 anos de idade, eles não vos tratavam como se vocês fossem pessoas velhotas, ok? Então, vocês têm que ter velhotas, ou seja, como adultos, não é? Se vocês forem mais a pensarem em vocês próprios e a cuidarem de vocês e não tanto a cuidarem dos outros, vocês conseguem com certeza ter um maior resultado, ok? Então, reparem, o que é muito interessante? Perceber que de um lado nós temos a mãe, que é o câncer, e do outro lado nós temos o pai. O pai é aquele que é muito mais austero, mas isso assim à moda antiga, não é? A mãe era a boazinha, que ficava dentro de casa, toma conta dos meninos, não é? Mas depois também não sabe pôr de castigo, quando eles se portam mal só diz, vou dizer ao teu pai e ele vai-te bater, não é? Mas não tem autoridade, não consegue se fazer impor, não sabe cuidar dela própria, só pensa sempre nos outros e ajudar os outros e caridade e os outros coitadinhos e fazer almoço para os filhinhos e estar ali para toda a gente, ok? E esquece dela própria. Então ela precisa de ir ao pai buscar esta coisa da autoridade e começar a dizer que não faço, agora sou eu que tenho que fazer. Só que há aqui uma coisa muito importante, eu vou dar um exemplo. Imaginemos que nós temos uma avó como tu, ok? E temos uns filhos que se aproveitam da mãe para ir buscar o neto à creche, por exemplo. Todos os dias vai a avózinha, vai buscar o neto à creche, traz para casa, toma conta dele, ao fim do dia vem os pais buscar e lá está isto e a avó não faz mais nada na vida a não ser cuidar do neto, ok? Se ela é do signo de câncer, ou caranguejo, ela não devia estar a fazer isso, porque ela deveria estar a cuidar mais dela própria. Então o que é que acontece? Se ela não tiver algo extra para dizer aos filhos que não pode ir buscar o neto, imagina, por exemplo, fazer ginástica, ou uma aula, ir aprender qualquer coisa, ir para a universidade sénior, fazer qualquer coisa, se ela não tiver uma boa desculpa e simplesmente disser não vou, não faço, não tomo conta, quando chega a hora de ir buscar o neto e ela não está a fazer nada, ela está a olhar para o relógio e a pensar, devia ir buscar o meu netinho, vou só hoje buscar o meu netinho, e liga para a filha, olha, deixa estar que afinal eu vou buscar o teu filho hoje, pronto, deixa estar, pronto, lá está, já estragou o calo todo, não é? Atenção, porque assim, isto não é para toda a gente, é para quem tem esta energia. Há pessoas que precisam de ir buscar os netos e tomar conta deles, porque isso faz parte da evolução deles. Mas quem tem a energia de caranguejo não precisa disso. Precisa de ser mais independente, precisa de pensar mais nela própria, mais autoritária, cuidar mais dela, ok? Ser mais dura. Pois, Ana, essa é a Zildinha do tarô que está aqui, porque ela é assim, ela é mãezona, ela é toda assim, não é Zildinha, a Dora até já colocou aqui também, Zildinha, ou então, às vezes, ela conta que alguém quer fazer uma consulta de tarô com ela, e aí
a pessoa, não, mas agora eu não estou podendo pagar e tal. Não, vem aqui que eu atendo. Não, vem aqui que eu atendo. Ei, uma pessoa que investiu, investiu tempo, investiu dinheiro e tudo mais e acaba ainda fazendo isso. E com o neto dela é a mesma coisa que ela me conta também. Ah, posso deixar ele aí hoje? Sim, pode trazer, pode, nunca sabe dizer não, pois é a perfeita perfeita canceriana. E a minha filha também é canceriana, ela tem esse lado todo sensitiva também, é muito, muito cardiochakra também. Faz sentido. Mas essa tua filha é que tem 3 filhos, certo? Sim, 3 filhos, mas eu não sou essa avó não, Ana, eu não sou. Eu sei, não, eu estava a dizer, é normal quem tem muita energia canceriana, principalmente no signo, o ascendente é mais para o mundo. O ascendente é mais tipo Madre Teresa de Calcutá, estás a ver? Cuida dos outros. Quando é o signo, cuida mais dos seus. Então são mulheres que gostam de ter muitos filhos, ou homens que gostam de ter muitos filhos. Então 3 filhos encaixa perfeitamente para quem é de signo de câncer. Claro que, atenção, há exceções, obviamente, não é toda a gente, temos que nos lembrar, o signo é só uma parte do nosso mapa astral, é o sítio onde o Sol está. O ascendente é a nossa capa, por exemplo, a lua são as nossas emoções, é a nossa família, é como a família é, ok? Então é interessante, nós um destes dias havemos de fazer também aqui uma live sobre as luas e sobre os ascendentes, porque também é engraçado nós vermos isso, hoje vamos só falar sobre os signos. Mas é giro nós percebemos esta situação, ou seja, o caranguejo, ou o câncer, é sempre muita sensibilidade, é muito cuidar do outro e precisa de ser mais autoritário, precisa trabalhar esta autoridade, porque senão toda a gente vai aproveitar deles. E depois eles acabam de ficar desgastados porque dão e não recebem nada em troca. Viu, Zildinha? Ouviu isso? Tempo para mudar. E Ana, agora você vai falar de Capricórnio, que sou eu. Exatamente, é assim, o Capricórnio é ao contrário, é o pai. E aquele pai à moda antiga, aquele que vai para fora de casa, ganha dinheiro para vir para casa sustentar a família. E quando chega a casa, é assim, durão, mauzão, não é? Assim, aquela coisa da responsabilidade, ok? Então, responsabilidade é a palavra mais importante para o Capricórnio. Assumir um compromisso, vai até ao fim. E se não for, vai-se matar para ter que ir, ok? Às vezes pode não conseguir ficar ali a remoer de culpa. Ai, como é que eu não fiz aquilo? Eu devia ter feito, eu já devia lá estar, eu já devia ter chegado. Como é que eu ainda não fiz, não é? Então é aquela coisa do peso em cima, não é? Eu tenho que fazer. E depois o que é que acontece? Existe uma criança dentro de nós, não é? Que olha para aquela fasquia super elevada e diz, ai, não consigo. Ai, não vai dar certo. Ai, não vou conseguir, isto não vai correr bem, não pode ser, não faço. E depois não faz. Okay? A ti o que te vale é que tu tens um ascendente que é muito mais levezinho, não é? É mais gêmeos e conversador. Porque imagina uma pessoa que tem, por exemplo, um signo de de Capricórnio e um ascendente de Virgem, por exemplo, ou de Touro, okay? Que são outros signos de terra, muito mais parados, muito mais... É uma pessoa que não se mexe, ela faz muito pouco. Ou melhor, não é que ela não faça, ela faz, mas ela faz com muita responsabilidade, com muito peso em cima. Anda sempre cabisbaixa. Sabes aquelas pessoas que a gente, olha, ao contrário do que tu dizias há bocado disseste que tinhas uma senhora que fazia parte da família que tinha 70 e parecia que tinha 40, não é? Aqui é ao contrário, é uma pessoa que tem 40 e parece que tem 70. Tu olhas para ela e pensas, meu Deus, esta pessoa deve ser muito velha. E não é. Só que ela põe tanto peso em cima que até mesmo a sua própria fisionomia parece carregada, parece mais dura, ok? Então é importante a pessoa também saber ser leve, ser mais flexível, não pôr tanto peso em cima das coisas. Fez, não fez, temos pena, fará para uma próxima vez, não é preciso pôr tanto peso, ok? Não é preciso ficar tão preocupado. É tal como dizias há bocado, o saber confiar. Se não aconteceu, é porque não tinha para acontecer. Okay? Se eu não consegui, é porque não era para fazer, eu hei de conseguir mais tarde. Okay? E aquela coisa da culpa não pode ser, porque quando a pessoa põe muita culpa em cima, ela começa a pensar, eu devia ter feito, não devia. Se eu devesse ter feito, tinha feito. Se eu pudesse, tinha feito. Se eu não fiz, é porque não podia, não tinha capacidade. Não é? Às vezes as pessoas dizem, é porque eu devia ter, sei lá, devia ter apostado mais no relacionamento, não é? Não devia, se tivesse podido apostar, tinha apostado. Se não apostou é porque não podia, então não faz, ok? Porque eu devia ter entrado naquele negócio. Não, se não entrou é porque não tinha capacidade. Portanto, noutras alturas surgirão outras oportunidades. É importante esta leveza, que é o que o caranguejo tem muito, não é? O caranguejo é sensibilidade, está tudo, não há problema, podem vir, eu tomo conta de toda a gente, não é? Venham, abra as portas para toda a gente. Capricórnio não. Qual é a chave?
Só pode entrar se tiver a chave. Lá não entro.